boa noite. 9 de novembro, segunda-feira, são 6 horas e 33 minutos. Estou começando a live um pouquinho mais cedo, porque a delegada Patrícia de Recife, ela vai decolar num horário que não seria compatível, né, caso nós começássemos a live às 19 horas. Então, vamos bater um papo com ela nesses primeiros minutos, voltado, obviamente, para os interesses dos recifenses. Ela é delegada da Polícia Civil? Polícia Civil. Polícia Civil. Né? E é candidata à prefeitura por Recife. Eu conheço um pouco de Recife, curti minhas férias lá no tempo que você nem era nascida ainda, né? Os idos de 1977. É uma cidade maravilhosa, tem tudo para explodir, no bom sentido, no turismo, entre outras coisas. E você tem uma proposta, obviamente, em vir no candidato e fazer uma administração diferente do que foi feito nos últimos 20 anos. E o que eu tenho a dizer a você? O seu voto é muito importante, não só para a prefeitura, bem como para vereadores. Basta lembrar, Patrícia, que eu comecei como vereador. Então você hoje, ao votar para vereador, né, no seu município, quem sabe você esteja votando em alguém que no futuro venha a ser até mesmo o presidente da República. Então a delegada Patrícia, resolvi apoiá-la, né? E ela também se mostrou favorável a esse apoio. E aí eu apelo aos eleitores de Recife, né? Porque lá nós ganhamos no segundo turno, em 2018. Que vote na delegada Patrícia, né? Em especial quem está indeciso ainda, porque vamos ter um canal direto com ela, como tenho com todos os prefeitos, mas alguns não querem ter esse canal direto. Então é direito dela não ter esse canal direto. E com Recife, essa comunicação seria estabelecida e seria bom para todos, porque o governo federal quer ajudar a todos os municípios. E ela, obviamente, quer ser ajudada. Patrícia, fala alguma coisa aí. Presidente, queria lhe agradecer pelo convite. Para a gente é uma alegria imensa poder abrir as portas para esse diálogo institucional entre a gestão da Prefeitura do Recife futuramente com o governo federal. Todas as cidades precisam ter esse canal de diálogo. Como o presidente mencionou, algumas, infelizmente, por razões ideológicas não têm, e quem sofre é a população. Então, nesse momento, eu peço a vocês da direita, da centro-direita, venham ajudar a fazer a diferença na nossa cidade. O Recife passa 20 anos, presidente, por gestões aí que vêm destruindo a cidade, suspeita de desvios de dinheiro. Só durante a pandemia agora foram 7 operações da polícia na prefeitura, suspeita de 150 milhões de reais desviados, compra de respiradores testados em porcos que não poderiam ser usados em seres humanos. Então, nesse momento, a gente batalha para que a nossa cidade tenha uma gestão decente. E a gente clama pela união das direitas, da centro-direita, para que a gente possa ter uma gestão decente na nossa cidade, reescrever a história do Recife. Patrícia, como regra, governo federal, estaduais e municipal, a escolha de ministros e secretários, né, vem por um critério político muito forte. Os partidos, de acordo com a sua bancada, impõem, né, um nome seu lá. E essa pessoa nem sempre é a mais adequada. Nós, em Brasília, aqui, quando se fala em corrupção, nós, em Brasília, pela maneira de indicarmos nossos ministros, já foi um recado claro que a gente não ia aceitar negociatas, né? E assim sendo, estamos completando 2 anos sem uma só denúncia de corrupção. Como é que você pretende nomear seu secretariado, caso eleita prefeita lá? Já peguei as dicas aqui com o presidente. Gente, como eu venho prometendo, a gente vai fazer indicação de secretariado técnico, análise de currículo, experiência na área, projetos para melhorar a nossa cidade. As nossas escolhas não terão viés político. A gente vem fazendo, presidente, uma campanha praticamente isolada lá no Recife. Todos os demais concorrentes resolveram bater na gente, justamente porque a gente está seguindo uma linha de campanha independente, uma campanha lisa, uma campanha sem recursos, mas uma campanha limpa. Sem acordo escuso, sem prometer secretaria para ninguém. A gente vai entrar na prefeitura de forma independente, sem dever nada a ninguém, para indicar secretariado técnico, pessoas competentes, para que aquela cidade funcione. É uma cidade linda, é a cidade que eu escolhi para viver, é a cidade que tem um potencial de crescimento gigante no turismo, na cultura, no entretenimento, no empresariado, no empreendedorismo, mas é uma cidade que está travada por má gestão. E a gente vai entrar lá para ter uma boa gestão, uma gestão séria. Nos estados do Amazonas e Goiás, tem uma experiência, tem mais de 10 anos, das escolas militarizadas, ou seja, a polícia militar é que toma conta das escolas. E é um sucesso absoluto. A garotada que presta concurso, né, o índice de aprovação ultrapassa 70%. Nós copiamos isso, em parte, e criamos as escolas cívico-militares.
E outra coisa, né? É uma escola onde a hierarquia e disciplina fala bem alto. E começou, obviamente, nesse ano. E estamos dispostos a fornecer isso para todos os municípios do Brasil, sem exceção. Caso você eleita prefeito, você acha que essa experiência poderia ser bem-vinda no teu município? Seria muito bem-vinda, presidente, levar uma escola cívico-militar para a nossa cidade, para que as pessoas tenham a opção de matricular seus filhos. Para quem não sabe, gente, meu irmão é militar de carreira, é da Marinha, então a gente tem muito orgulho das instituições militares do nosso país. Seria uma alegria ter esse projeto na nossa cidade. Bem, obviamente qualquer município do Brasil tem seus problemas, tá? E quer dizer para você e a qualquer um prefeito esteja nos assistindo, estamos de portas abertas. Tudo que for possível a gente buscar solução, nós faremos. A vantagem que eu tenho, não só contigo, né, se o caso é eleito, com vários outros candidatos que nós temos apoiado, e outros que não temos apoiado também, mas que vão chegar com toda certeza, as portas estão sempre abertas da presidência para com os municípios de todo o Brasil. Um apelo especial que eu faço a você. Você vê, por exemplo, certos partidos aí que usavam a cor vermelha, né? Tinha uma estrela muito bonita, outros tinham uma foice e martelo. Mudaram as cores de sua campanha. É uma maneira de tentar intimidar e enganar você. Uma coisa fique certa. Esse regime comunista, socialista, não deu certo em lugar nenhum no mundo. Então, apelo a você, não vote nesses partidos. Afinal de contas, nós temos que varrer o comunismo e o socialismo do Brasil. E varrer por quê? Porque não deu certo em lugar nenhum no mundo. E temos aqui, na nossa delegada, uma sinalização mais do que clara que nós não aceitaremos o comunismo ou o socialismo, obviamente, em nosso país, em seu município. Presidente, eu queria até deixar um recado para quem está assistindo a gente, da questão do perigo que a gente corre lá no Recife, se as pessoas não fizerem a opção correta nessa eleição de colocar 2 primos da esquerda no segundo turno. Então, meu povo, é a hora de união da direita, da centro-direita, é hora da gente se unir e não permitir que esse ciclo dessas gestões que destruíram a nossa cidade continuem governando. Essas famílias não vão manter o nosso povo de joelho. A gente vai se levantar e a oportunidade é agora. Dia 15 de novembro, a gente tem a chance de tirar essa esquerda da nossa cidade e reescrever uma história decente de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras e competentes na Prefeitura do Recife. Vocês estão vendo na América do Sul alguns países sendo pintados de vermelho. Eu não vou citar aqui por uma questão de não criarmos animosidade, mas você está vendo o que está acontecendo aqui na América do Sul. Agora, se você quer que o seu país não seja pintado de vermelho também, você tem que investir nos municípios. E assim sendo, a gente pede, repito, né, não vote em partidos de esquerda por ocasião dessas eleições, porque no final da linha, o que eles querem, na verdade, é roubar a sua liberdade. Um país eu vou citar, olha como é que está a Venezuela, como começou e como está. Nós não podemos chegar lá. Eu entendo até que em 2018 tivemos 2 milagres. Um, a minha vida, sobrevivi a uma facada, e o outro, uma eleição onde não tinha nada, não tinha praticamente um partido pequeno, não tinha tempo de televisão, era 7 segundos. Fundo partidário, eu não aceitei o fundo partidário naquele momento, mas não é quem quiser aceitar, não é nenhum crime, eu não aceitei e não aceitarei no futuro. E nós conseguimos nos eleger. E fizemos ali um governo completamente diferente do que vinha acontecendo. Você pega, por exemplo, os meus ministros, tenho 23, compare com os ministros de governos anteriores. Veja a diferença enorme. Então o Brasil tem tudo para dar certo. Só não estamos melhor porque tivemos uma pandemia pelo caminho. E a pandemia, Patrícia, você acha que a vacina tem que ser obrigatória? Na verdade, presidente, nem a vacinação infantil é obrigatória, né? Vacina quem tiver vontade de vacinar. Por isso que tem as campanhas da vacina infantil, para as pessoas terem opção. A gente não pode obrigar as pessoas, né? Mas torço muito para que uma vacina chegue aí e as pessoas tenham essa opção. Passando pela saúde e sendo certificada pela Anvisa, né, o governo federal vai comprar as vacinas e vai disponibilizar. Mas não vai ser obrigatória de jeito nenhum. Agora, uma coisa que, no meu entender, você deve me acompanhar na política, né? Desde o começo, tudo o que eu falei no tocante à pandemia acabou dando certo lá na frente. Infelizmente, não tive o poder de implementar essas políticas, porque houve uma decisão judicial no sentido de governadores e prefeitos que tomariam todas as medidas, entre elas o confinamento, o lockdown. Obviamente, eu acho que você deve questionar o seu atual prefeito, o seu candidato a prefeito, sobre o que ele acha de confinamento e lockdown, se está certo ou não a política de deixar em casa todo mundo. Como consequência imediata foi a destruição de empregos. Se não fosse, Patrícia, o auxílio emergencial por 5 meses, R$600,
e agora até o final do ano, um complemento de R$300, acredito que a economia nossa tinha ido para o espaço. Então foi muito difícil isso, porque não tinha dinheiro o governo, nós nos endividamos. Então acredito que você como prefeita, né, caso continue essa história da pandemia, nós lamentamos mortes, lamentamos, tá? Qualquer morte que ocorra em nosso país, lamentamos, mas hoje em dia a própria mídia reconhece, né, que as consequências do fica em casa, que gerou desemprego, né, fará com que mais mortes venham a acontecer mais mortes por fome, do que aconteceu no próprio vírus atrás. Você não deve ter já tem na tua cabeça como é que você vai adotar a política no município? Lockdown, confinamento ou não? Escolas, você é favorável que as escolas sejam abertas? Como eu falei até numa entrevista recente, presidente, a gente segue a orientação do Ministério da Saúde. Então, o que vocês decidirem no Ministério da Saúde, que a gente sabe que é uma decisão tomada com critério técnico, e eu queria aproveitar esse momento para fazer um agradecimento ao senhor, em nome da população do Recife. Muitas pessoas, a grande maioria da população que precisou do auxílio emergencial, só não morreu de fome porque o governo federal ajudou a nossa cidade. Não foi a Prefeitura Municipal. A Prefeitura Municipal estava envolvida lá em várias operações da polícia por suspeita de desvio de dinheiro. Quem ajudou a nossa população quando a gente mais precisou foi o presidente. Foi o governo federal com auxílio emergencial que evitou que a nossa população morresse de fome. Foram vários programas do governo. O auxílio emergencial foi um, né? Inclusive, a Bolsa Família está em média R$190. Nessa primeira fase de 5 meses foram R$600, ou seja, 3 vezes maior do que a própria Bolsa Família. E atualmente, em R$300, é 50% maior do que a Bolsa Família. Mas vários programas o governo adotou. Entre outros, o tal do Pronamp. É um programa que busca atender o pequeno e médio empresariado. Ele pega empréstimo e paga 2% de juros, que é a taxa Selic, mais 1,75% ao ano. E seja um empréstimo de 3,75% ao ano. Ajudou a salvar muito emprego também. Socorremos empregados, né, da rede hoteleira, da rede de bares, restaurantes, também pagando parte desse salário para que o patrão não os demitisse, já que a rede hoteleira, por exemplo, foi lá no chão, chegou a praticamente zero. Tem hotel que simplesmente tinha dias que não tem nenhuma pessoa lá dentro. Então, vários programas adotados. Acreditamos que com isso nós demos uma oportunidade para que a economia voltasse a funcionar em nosso país. Agora, seria muito bom, como você disse aí, né, que essa parceria fosse feita entre o governo federal e governadores e com prefeitos também. Aí isso chama-se trabalhar afinado, em conjunto, pensando nos seus. É esse trabalho que você vai fazer lá em Recife e pode contar com o meu apoio caso a pandemia persista. Está encerrando? Você vai decolar daqui a pouco para Recife, né? Vou decolar daqui a pouco. Queria agradecer, presidente, mais uma vez, por ter recebido a gente aqui, por ter aberto as portas do governo federal para a nossa cidade, para que a gente possa levar melhorias para o Recife. Gente, conto com vocês no dia 15 para que a gente possa mudar a história da nossa cidade, varrer essa esquerda do Recife. A gente precisa se unir. Esse é um momento de união, é o momento de vir com a gente, é o momento de se unir às direitas do Recife, à centro-direita, para que a gente possa dar uma guinada na nossa cidade. As portas do Recife, presidente, estarão abertas para o senhor. Vai ser uma honra lhe receber lá. E a gente agradece desde já todo o apoio que o senhor tem dado à nossa cidade e a felicidade da gente estar aqui e saber que a gente vai ter essa porta aberta para o diálogo entre a nossa cidade, a nossa capital de Pernambuco e o governo federal. Então, a todos vocês que acreditam no meu trabalho, que estão vendo o que está sendo feito, tá? O sacrifício, o empenho, a dedicação especial junto aos mais humildes. Se você quer me fortalecer, fortaleça os nossos candidatos. Assim sendo, para a Prefeitura de Recife, delegada Patrícia, número 19, no próximo domingo, tá ok? Então, muito obrigado a vocês, obrigado, Patrícia, e Deus te oriente, né? Dê sabedoria para bem conduzir esse restinho de campanha eleitoral e que você tenha sucesso no próximo domingo. Não vai faltar a torcida da minha parte, pode ter certeza, né? Você quer chamar a delegada por quê, rapaz? O logo dela é Chame a Delegada, tá? Então, dia 15, domingo, eu peço a você que acredita no nosso trabalho, que me fortaleça, elegendo a delegada Patrícia em Recife, tá ok? Um abraço a todos. Até amanhã, né? Se bem que ela vai sair agora, eu vou continuar falando um pouco mais de política aqui, porque ela vai ter que decolar daqui a pouco para o Recife. Boa sorte, felicidades. Obrigada, presidente. Deus te acompanhe, Deus te ajude aí. Obrigada, gente. Boa noite.
Alguém quer sentar do meu lado aqui? Eu quero. Vem cá, senta aqui, Justo. Tira aqui. Eita, olha aí. Cadê a tua sanfona, Gilson? Perguntando se macaco quer banana, rapaz. Gil, você me ajuda um pouquinho aqui na conduzir o... Obrigada, gente. Eu vi agora há pouco na CNN, dizendo lá na nossa live, né, que teremos a partir de agora um horário político até as eleições. Então, dizer para vocês que começou mais cedo, porque a delegada Patrícia tem uma viagem marcada daqui a pouco para Recife, não podia chegar atrasado. Boa viagem aí, valeu. Obrigada. Então, eu vou continuar com o Gilson, falando um pouco de política, trocando ideia também um pouquinho. Gilson, quer falar um pouquinho? Você tem Fernando Noronha esses dias, né? Fernando Noronha. De importante, fala uma coisa importante, Fernando Noronha, para a gente, que não deixa de ser, faz parte de Pernambuco, né? Exatamente. Na Constituinte de 88, Fernando Noronha deixou de ser um território e passou a ser parte do estado de Pernambuco. E é controlado pelo governo do estado, através de um administrador, e fiscalizado pelo Conselho Comunitário, que tem um presidente e mais 4 conselheiros. E, no caso, a gente teve lá já, desde o ano passado, nós vemos acompanhando de perto, porque Fernando Noronha é um dos locais mais belos do mundo. É a praia mais bonita do mundo, por 5 vezes. E não é explorada turisticamente falando, né? Muito pouco. Não tem cabimento, você vai para lá, se você for, né? É uma despesa, né? Que só chega basicamente de avião, né? Você não vai de barco, muito demorado. Se bem que navio de cruzeiro não pode portar mais lá também, né? Antigamente podia, né? Não pode mais? Podia. Agora estão tentando proibir, mas a gente já está destravando isso aí, presidente. Porque o cruzeirista, o navio de cruzeiro, ele é um elemento autossuficiente. A água que ele consome, ele produz, ele tira do mar e ele dessaliniza ela. Os dejetos sólidos dele, ele neutraliza, então ele é totalmente ambientalmente perfeito, sem nenhum problema, sem impacto ambiental. E Noronha precisa, sim, aumentar o fluxo de turistas. Eu fui semana passada, numa sexta-feira, na praia mais bonita do mundo, na Praia do Sancho, e não tinha nenhuma pessoa. Vai ter que pagar quanto para ir na praia? Se eu não me engano, hoje em dia são R$110. Pagar R$110 por cabeça para ir na praia. Vai você, tua esposa, 2 filhos, pagar R$440. Não, realmente, ninguém vai para lá. Agora, vamos tentar mudar isso. Não sei se é possível a gente buscar uma emancipação, né, uma federalização. Não, o ideal seria, que a gente sentiu lá com os munícipes, a maioria, se fizer um plebiscito hoje, todo mundo quer ser emancipado. Vamos ver depois das eleições o que é possível de fazer nesse sentido aí. Pessoal, agora é o seguinte, vamos falar um pouco de política. Me desculpa aqui, estamos na reta final das eleições municipais. Tá? E lá atrás eu falei que não queria me envolver nas eleições municipais, mas em alguns municípios me vi no dever de se apresentar, até como gratidão aos candidatos, e bem como para evitar que esses municípios caiam na mão de pessoas que vai fazer uma oposição a gente, em vez de usar o município para realmente fazer uma política de interesse dos seus habitantes, né, faz uma política de uma oposição a gente. Então, aquele que confia no meu trabalho, eu peço que apoie esse candidato nosso. Pelo Brasil, são apenas 7 municípios aqui. Monsanto, a Parnaíba, né, Piauí, tem uma aceitação enorme, uma pessoa muito benquista, muito querida, nem precisava fazer campanha para ele, né? Com toda certeza vai se reeleger prefeito de Parnaíba. Então, Monsanto, boa sorte, felicidades. Eu peço aos eleitores de Parnaíba que votem no Monsanto, então. Safra? Isso aí, safra. São Paulo, nós temos aqui o Celso Russomano, perfeitamente afinado comigo, meu colega parlamentar por muito tempo, uma eleição difícil. São Paulo é o terceiro orçamento do Brasil e obviamente, a cidade, a capital mais importante aqui por ocasião das eleições. Tem um relacionamento muito bom com o Celso Russomano e eu peço a você, em especial o indeciso, né, que vote no Celso Russomano para realmente ajudar o governo a seguir o seu rumo, ok? Alguma coisa sobre o Celso Russomano? Não. Lá em Fortaleza, temos o capitão da Polícia Militar, o Wagner. Né? A gente não acredita em pesquisa, né? Mas ele está indo muito bem lá. Pessoas que eu conheço lá falam que ele está no segundo turno, lá dificilmente vai ser resolvido no primeiro turno, mas da mesma maneira, né, para a gente afastar o socialismo, buscar uma maneira no Nordeste aí, a pintar de verde e amarelo os municípios, né? Vamos começar, logicamente falando de Recife, vamos agora de Fortaleza, quem for possível, o capitão Wagner, 90, candidato a prefeito por Fortaleza. Tá? Isso aí, capitão Wagner. Aqui é uma eleição bastante difícil,
Nós sabemos que o atual prefeito está lá na frente nas pesquisas, mas nem sempre as pesquisas estão certas. E tem um jovem aqui, o Bruno Engler, por Belo Horizonte. Então, um jovem conheço há algum tempo, boas ideias, inteligente, e tem tudo, né, caso se eleja prefeito, fazer um bom trabalho aí em BH. Então, nesse primeiro turno aí, né, agora dia 15, eu peço a você que vote no Bruno Engler, número 28, prefeito de BH. Conhece o Bruno? Não, o Bruno não conheci ainda não, tive o prazer não, mas já ouvi falar muito bem dele. Esse aqui eu conheço muito bem, o Coronel Menezes, lá de Manaus. Fala o pessoal fazer barulho, para falar fora aí, por favor. Então, o Coronel Menezes, candidato a prefeito por Manaus, ele esteve à frente da Zona Franca, né? A Suframa. Eu coloquei na frente da Suframa, fez um excelente trabalho, é um bom administrador, tá? É coronel do Exército, é meu colega da Academia Militar das Agulhas Negras, tenho certeza que fará um bom trabalho, perfeitamente afinado conosco aqui em Brasília também. Esse então, eu conheço. Coronel Menezes, 51, em Manaus. Está acabando, hein? Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Eu não vou falar dos outros candidatos, o pessoal do Rio conhece bem com o que eles andavam, o que fizeram, o que poderão ou não fazer pelo seu município. Eu vou aqui falar do Crivella, que tenho certeza que ele vai continuar fazendo seu trabalho, pegou uma prefeitura também cheia de problemas lá atrás, dívida, etc., saneou muita coisa, e no meu entender, tem como, nesse possível segundo mandato dele, fazer um bom trabalho no Rio de Janeiro. Também não preciso falar do relacionamento que temos, né? No mais, ele foi tenente R2 do Exército de Infantaria. E ele não se dobrou à mídia. A grande mídia por tentou 4 chegar anos, junto dele. Teve uma televisão do Rio, você sabe qual é, né? Que bateu nele, tudo quanto é noticiário, né? Batiam nele, caluniavam muitas vezes, inventavam coisas, como inventam a meu respeito o tempo todo, atacavam sua família, como atacam a minha família. Então, ele é um candidato que tem o couro grosso, tá? E tem como resistir a isso, como está resistindo, e uma vez reeleito, tenho certeza que fará um governo bom, né? Que nos orgulhará a todos. Então, quem não tiver candidato, ou quem está pensando em votar em branco ou anular o voto, é o pior voto teu, tá? Eu te peço aí que confia no Crivella, que tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho como prefeito do Rio de Janeiro. Falta alguém mais? Não, né? O último aqui. Cidade de Santos, o único que não é capital aqui, né? O nosso prezado Sartori, 55. É desembargador aposentado, é conhecido muito lá atrás, naquele episódio do Carandiru, onde ele deu sentenças positivas para os policiais militares, não para os marginais. Então sofreu um desgaste muito grande, porque você defender policial militar, policial civil, né, é bastante difícil, tendo em vista a mídia ser totalmente contra a gente. Mas lá atrás teve a coragem, teve a dignidade de defender os policiais, no caso do Carandiru. Policial ali, com 20 anos de idade, tá, que cumpriu uma missão superior, estava sendo condenado a 200, 250, 300 anos de cadeia. E ele trabalhou muito contra isso. Então, já demonstrou que tem coragem, não se dobra à mídia, e uma vez chegando à Prefeitura de Santos, tem tudo para fazer um bom trabalho. Então, prezado eleitor de Santos, Sartori, 55. Acabou? Vamos lá? E aí? Vereadores? Vamos falar com os vereadores aqui? Não sei se está caindo audiência, vocês falam em vereador, está caindo audiência. Olha, primeiramente, quero me desculpar. Está segurando ainda. Nós temos 550 mil candidatos pelo Brasil. Acredito que só desses 500 mil sejam candidatos a vereadores, 500 mil. E no mínimo aí, 10% disso, né? É simpática a minha causa. Então temos no mínimo 50 mil simpáticos a nossa causa aí. Eu não tenho como fazer campanha nem para 1% desses todos. Então vou fazer campanha para alguns. Deixo bem claro que nesse município deve ter mais gente em condições de fazer um bom trabalho como vereador, mas lamento aqui, eu estou divulgar alguns nomes, tá certo? Por exemplo, um nome muito... É uma cidade pequena para média, né? Angra dos Reis. Então vocês se lembram daquele caso que acusaram uma funcionária minha de ser fantasma, né? A senhora Val, uma pessoa humilde, mora na Vila Histórica de Mambucaba, onde eu tenho uma pequena casa lá que, segundo a imprensa, valia alguns milhões de reais, né? Ofereci por 500 mil tempo atrás, ninguém quis comprar. Não vendesse ainda? Ainda não. Mas não está vendo, o que eu pretendo deixar lá, tá? Pretendo deixar lá porque, sabe, no futuro, né, quando sair da presidência, dá umas passadinhas por lá de vez em quando. Então ela foi acusada, a Val, de ser funcionária fantasma minha. Tá? Foi acusada pelo jornal
Folha de São Paulo, para variar, né? A Folha de São Paulo de 10 de janeiro de 2018, ano das eleições. Acusou a Val de... Olha o tamanho da lojinha dela de açaí. Dá para ver aí, né, pessoal? Uma portinha apenas. Duvido que fature mais de R$1.000 por mês, que eu conheço muito bem o trânsito lá, e o pessoal de Angra conhece também, muito bem, né? Então, dia 10 de janeiro. Só que o suplemento ao boletim administrativo 241 de 19 de dezembro publicou as férias da Val. Então, dia 10 de janeiro, a Folha falou que era fantasma, o boletim 19 de janeiro publicou as férias dela. Está aqui, ó. Valderice Santos da Conceição, de 26/12 a 24/1. Então, quando a Folha foi lá e tirou uma foto dela dentro da lojinha de açaí dela, ela estava de férias. Ela podia estar em qualquer lugar, na praia, onde quisesse, dormindo, passeando em Angra, tá? E acabou, então, sendo massacrada porque era minha funcionária, acusada de ser fantasma, num dia e hora que ela estava, segundo o boletim aqui, o suplemento ao boletim administrativo da Câmara dos Deputados, ela estava de férias. E ela agora, cadê a Val? Ela é candidata a vereadora por Angra dos Reis. Está aqui. Tá, então, quem for de Angra, caso ele não tenha decidido por ser o candidato, eu peço aí, dá uma força para a Val, 10.038, 10.038. Tá certo? Que vai ser também uma ponte nossa para contatos, assim como qualquer outro vereador eleito, não eu pessoalmente, né, mas a instituição, o governo federal está à disposição, através dos seus ministros, para bem atender o município, ok? Então, quem puder votar na Val Bolsonaro, botou o nome Bolsonaro, meu nome está autorizado, 10.038. Mais alguma coisa? Vamos lá. Vamos continuar aqui? Vamos de Recife aqui, Marília Ferraz. Você conhece aqui? Fala Conheço. alguma coisa aí. Marília é uma batalhadora, advogada, de direita, é uma pessoa que extremamente competente e só tende a agregar, uma mulher sertaneja, Recife é esse. e vale a pena. Está aqui conosco Marília Ferraz, patriota, conservadora. O pastor Júnior também. Júnior de Teste, de Recife também. Recife também. É, uma pessoa conservadora, 19.100. cristão, 19.100. Mais alguém de Recife? Temos aqui o Oswaldo Neto, de Recife Recife também. também? Tá fazendo Recife campanha pra também, todo mundo, advogado. Temos aqui também o Coronel Meira, que ia ser nosso candidato a governador um tempo atrás. Infelizmente, todo mundo já sabe o que aconteceu com a nossa chapa. Tá acabando, hein? Temos o Marco Aurélio, que o pai Recife dele, também? Recife, que o pai dele abriu a mão da candidatura, Sim. acreditando na candidatura da delegada Patrícia. Quando nós anunciamos o apoio à delegada Patrícia, o pai dele era candidato a prefeito, abriu mão para apoiar a delegada Patrícia. Então, Presidente, eu quero dizer que o recifense tem a chance, pela primeira vez, de mudar a história do Recife. O senhor tomou uma posição baseado em fatos concretos que o senhor sabe que aconteceram em Recife, e tem gente que de sábado para cá não consegue mais dormir. Estão fazendo tudo para denegrir a imagem sua, a imagem minha, a imagem da delegada Patrícia, mas isso daí vai dar um efeito rebote. Os senhores aguardem, estamos com a chance da nossa independência. Temos aqui também de Recife, presidente. tem mais Recife aí? Tem. Pô, você está elegendo todo Recife mundo. aqui a gente tem o Nelson Monteiro, que é do Movimento em Direita Recife. Está aqui conosco aqui, entendeu? Teve, inclusive, na sua casa com o senhor lá no Rio de Janeiro, quando o senhor se elegeu. Olha, existem centenas de pessoas que me apoiaram. Eu peço desculpas aqui não poder divulgar todo mundo. Se bem que ao anunciar aqui não é certeza que ninguém vai se eleger, a gente está procurando aqui apontar alguns nomes e dar uma pequena força para ele. A grande força vai ser do próprio candidato, bem como do entendimento da população. Faz um intervalinho rápido aqui. Temos uma eleição solteira agora, dia 15, né? Vai ter para prefeito, para vereador e vai ter também uma eleição para uma vaga no Senado. Estado de Mato Grosso. Então, Estado de Mato Grosso, o pessoal vai votar primeiro para vereador, depois vota para prefeito e, por último, aqui vota, então, para o Senado, onde eu peço seu voto para Coronel Fernanda. Ela é o coronel da Polícia Militar, acabou de ir para a reserva agora, foi promovida, foi para a reserva, né, há pouco tempo. Evangélica, tá? E é perfeitamente afinada conosco. Então, mulher, policial militar e evangélica, além de outras, respeita todas as religiões, respeita as profissões, etc. Mas é uma pessoa que tem outras qualificações e tem tudo para fazer um bom trabalho, caso se eleja senadora por Mato Grosso. Então, peço a você de Mato Grosso, caso possível, né, vote na Coronel Fernanda para o Senado, número 511.
Continuar que está acabando aqui. Continuar? Temos aqui em São Bernardo do Campo o tal do Chuchu. Paulo Chuchu, 28 mil, São Bernardo do Campo. Trabalhou por muito tempo com meu filho Eduardo Bolsonaro. Então, uma vez chegando lá, a prefeitura tem como fazer um bom trabalho também e vai se manter, obviamente, em contato conosco aqui no Brasil. O que é isso aqui? A Rubenita. De onde é a Rubenita aqui? Teresina. Teresina, Piauí. Rubenita, desde lá de trás, uns 2, 3 anos antes das eleições, estava fechado comigo, me ajudou muito a fazer campanha no Nordeste. É uma pessoa que se mantém fiel aos seus propósitos, né? A pauta conservadora de direita. Então, qual município? Teresina. Teresina, Rubenita, vereadora 17007. Tem um Cabra da Peste aqui? Não. Belo Horizonte. Não, não é Cabra da Peste, não. Belo Horizonte, Nicolás Ferreira. Um garoto aí que eu conheci há pouco tempo, mas boas informações a respeito dele. Então, o pessoal de BH, eu até fiz uma brincadeira, né? E está dando certo até agora, né? Falei, olha, se ele se eleger vereador e o Bruno Eng se eleger prefeito, o Cruzeiro vai subir e o Galo vai ser campeão. Pô, esse fim de semana aqui deu tudo certo. O Galo ganhou, né? Galo ganhou, não entrei no detalhe, não. E o Cruzeiro também ganhou aqui. Nordeste aqui, Aracaju. Nordeste, Aracaju. Capitão Araújo Lima. Capitão do Exército? Sim, senhor. É um capitão do Exército. Araújo Lima, candidato por Aracaju. Ok, pessoal? Vamos lá. Tá acabando, hein? Tem mais um milico aqui, ó. Cabo Silveira, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É peixe de quem? Quem que trouxe? Eu, presidente. É você? Então, peixe do Felipe G. Martins, nosso assessor de política internacional, tá? Dando aqui as referências do Cabo Silveira em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Boa Vista. meu estado, é onde eu servi por 3 anos lá em Niuaque. Aqui é um peixe meu aqui, conheço ele há uns 200 anos aproximadamente. O Deilson Bolsonaro, eu chamo de Macuxi, é o meu candidato lá por Boa Vista, Roraima. Pode ter certeza que esse cabra aqui é 10, hein? É 10,380. 10,380, o Deilson Bolsonaro em Boa Vista. Ok, pessoal? Um abraço a todo mundo. Obrigado pela força aí. São Paulo. Agora, São Paulo. Temos 2 candidatas. São Paulo, isso mesmo? Sonária Fernandes, foi funcionária do Carlos por muito tempo. Eu a conheço. Eduardo. Do Eduardo, né? Depois das eleições, ele vai se casar. Eu prometi já que, apesar de ela se casar com um corintiano, né? Eu vou no casamento dela. Ela também é corintiana. Tá? E se eu como palmeirense, votaria nela também em São Paulo, sem problema nenhum. Então, a Sonária Fernandes já tem experiência legislativa por ter trabalhado com o Eduardo. Caso eleita vereadora, fará um bom trabalho em São Paulo, juntamente com a Cláudia Luca, tá? Uma pessoa que tem posição, tem realmente personalidade, a Cláudia Luca, 28.120, a mesma coisa. Então, peço a vocês, né, se for possível, em São Paulo, capital, votar numa das 2 candidatas. Sonária Fernandes, 10.120, e a Cláudia Luca, 28.120. Vocês podem ver partidos diferentes. É que eu não tenho partido. E as pessoas que me apoiavam no passado tiveram que escolher um partido. Tá? E nós, obviamente, não escolhemos partido de esquerda. Então, são os partidos ali de centro para direita, para centro-direita ou para a direita. Né? E o que vale são as pessoas em si. São mais importantes do que o próprio partido. Mas elas saberão bem honrar aí o voto de cada um de vocês na defesa do interesse do município de São Paulo. Então, Sonária Fernandes, 10.120 ou Cláudia Luca, 28.120. Tá acabando? Tem um Cabra da Peste aqui, ó. Alex Ceará, Esse acaba o Fortaleza. Fortaleza tem mais gente aqui, hein? Presidente, bota uma mão aí pra cima. Hã? Tá na cara do Alex. Tá na cara dele? Consegui. Então, tem mais de Fortaleza. Vê se tem Fortaleza aqui. Não tem mais um nome Fortaleza, não? Só tem 2? Tem 2. Cadê o inspetor? Vamos lá. Alex Ceará, 20.120. Esse foi o que primeiro organizou os movimentos de aeroportos para mim, por livre e espontânea vontade. Eu fui convidado para ir para Fortaleza, né? E quando cheguei tinha eu acho que foi 2015. Começou. Os movimentos de aeroportos começaram em 2015. A imprensa nunca noticiou.
Eu lembro que uma vez estive em Manaus, a projeção tem umas 5 mil pessoas no aeroporto, a imprensa nunca noticiou absolutamente nada. Então o Alex Ceará, não precisa nem falar que é por Fortaleza, Alex Ceará, esse cara aqui realmente foi 10 para mim lá atrás e eu peço a você de Fortaleza, né, caso possível, dê um voto de confiança para ele. Tem também a Celi Duarte, a mesma coisa, movimento de direita. Direito e Fortaleza. Direita Fortaleza, 19038. Cadê o inspetor Alberto? E tem também um outro cara aqui, o terceiro cabra aqui, o inspetor Alberto, também por Fortaleza, 90380. O último agora. Posso falar desse aí? Vai, fala você. Nunca nenhum presidente fez pelo Nordeste o que o presidente Bolsonaro está fazendo. Então, eu faço um apelo aos nordestinos do Rio de Janeiro, que eu sei que são muitos, que votem no Carlos Bolsonaro. Homem de bem, decente, direito, e tem o DNA da família Bolsonaro, que não tem tolerância à corrupção. Tolerância zero à corrupção. Eu falaria mais, né? Ele foi o grande responsável por ele estar aqui hoje. Verdade. Tá? Porque ele que fez todo o trabalho de marketing apenas com um telefone, né? E ali usou Instagram, Facebook, as mídias sociais todas, tudo ele que preparou, ele que fez. Obviamente, se não fosse ele, não teria sido eleito. Quando a grande mídia tentou lhe colocar no caso Marielle, quem foi correndo foi e lá filmar lá e foi buscar, foi ele. Filmar a secretária eletrônica. eletrônica. Filmar a secretária eletrônica. Daí tentaram dizer que ele interferiu no processo. A secretária eletrônica está para nós lá. Foi lá, apenas filmou, mais nada. Botou para rodar a secretária e filmou mostrando que aquela hora daquela chamada realmente eu estava em Brasília. E, obviamente, né, poderia correr o risco de adulterar a secretária eletrônica, de modo que a presença dele naquele momento lá de espírito, né? Eu estava, inclusive, nos Emirados Árabes Unidos, né? Estava nos Emirados Árabes, acabou fazendo isso aí e ajudou a gente a mostrar a verdade, que eu não estava no Rio de Janeiro naquela quarta-feira, se eu não me engano, 12 de março de 2018. Então, o Carlos Bolsonaro é meu filho, sou suspeito para falar sobre ele, mas eu peço no coração que você do Rio de Janeiro daqui, que votou em mim, que for possível, vote nele por ocasião das eleições agora para vereador do Rio de Janeiro. 10.120. Está acabando, hein? Tá. Acabando aí? Tem só um aqui, presidente. Eu queria pedir permissão que nós vamos fazer o vereador mais votado na cidade do Lula, em Garanhuns. Tiago Paz aqui será o vereador mais votado em Garanhuns. Garanhuns, Tiago Paz, Thiago 25 Paz. mil. Boa sorte aí, Tiago. Pessoal de Garanhuns aí, vamos votar no Tiago. Mais alguém? Não? Quem é esse cara aqui? Tem aqui, isso aqui é o Adilson. Ah, peraí, é indicação de quem? A única cidade que o senhor ganhou nos 2 turnos. Nos 2 turnos aqui, ó. A indicação de quem aqui, o Santa Adilson? Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Santa Cruz do Capiberibe. Do Capibaribe. O senhor ganhou Capibaribe. nos 2 turnos de Santa Cruz do Capibaribe. Adilson. Você é um botou, grande guerreiro. botou meu nome também, Adilson Bolsonaro. É. Então, pessoal, Santa Cruz do Capibaribe, Adilson aí. Mais alguém? Tem o Abimael de Toritama, a capital, Toritama? a capital do jeans de Pernambuco. Capital do jeans. Maior celeiro do jeans do Nordeste. Vamos lá. Abimael Santos. E aqui o Aderbal Poroca, lá de Paulista, Pernambuco. Paulista, Pernambuco. Tudo peixe teu aqui? Tudo peixe da gente aqui, batalhador desde o começo, que levou fama de doido no começo, feito eu levei. Tá. E hoje aí todo mundo está aqui com a gente aí. Para encerrar, pessoal, há poucos dias tivemos um problema sério no estado do Amapá, por volta das 10 da noite, onde um raio, né, atingiu um dos 3 transformadores que tinham lá e que acabou, então, ocasionando um blackout, um apagão no estado todo. Então, 3 geradores, esse foi atingido. Um outro ainda está, né, em manutenção desde dezembro do ano passado, praticamente 10, 11 meses. O ministro das Minas e Energia vai apurar a responsabilidade, se bem que essa energia lá não é responsabilidade do Estado nem da União, é de uma empresa ali que ganhou o direito à concessão. Tá? E o outro transformador tinha problema no seu óleo de refrigeração, né? É um óleo específico, obviamente, que estava contaminado. Então aconteceu o caso, por volta das 10 da noite, no outro dia cedinho nós fomos contactados aqui pelo senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, né? Logo cedinho ligou para mim e imediatamente entrei em contato com o ministro Bento das Minas e Energia e o ministro Bento partiu no mesmo dia, né, para
para Macapá, capital do Amapá. Se inteirou do assunto e já acionou aí, em especial, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, com geradores próprios nossos para começar a atender parte da população, tá? Em especial aquelas críticas, né? Aqueles que é hospital, se bem que muito hospital já tinha seu gerador também, como é regra, né? Atendendo escolas, e começamos a trabalhar incessantemente nisso daí. Ato contínuo, a Marinha disponibilizou 3 navios para atender a população da região, com água, com mantimentos, com pessoal. Um avião também da Marinha foi para lá. Chegou hoje, por um KC-390 da Força Aérea, e um gerador de Manaus para substituir, né, ajudar na geração de energia. Então foi um trabalho muito forte, levado avante pelo ministro Bento, em comum acordo, né, em sintonia com o Davi Alcolumbre, o senador aqui, presidente do Congresso Nacional, de modo que estamos na casa dos 70% da energia já recuperada. E, obviamente, né, alguns reclamam, mas está em rodízio. Em alguns bairros está sendo rodízio. Tantas horas com luz, tantas sem luz. Mas aproximadamente 70% da energia elétrica já foi restabelecida. E hoje em dia o prazo é de 9 dias para chegarmos aí à normalidade. Agora, é de lamentar que uma empresa privada, né, fique 10 meses para fazer a manutenção de um gerador e um outro gerador funcionava de forma precária porque o seu óleo estava contaminado. O terceiro, então, deu azar, foi atingido por um raio, foi completamente destruído, esse gerador não dá para se aproveitar mais. Então, nós aqui lamentamos o ocorrido, nos solidarizamos com a população, muitos perderam, como disse o Davi Alcolumbre para mim, que tinha seu pequeno comércio ali, que guardava gêneros na geladeira, perdeu peixe, perdeu leite, perdeu carne, perdeu muita coisa, tá? Te lamenta tudo isso aí, mas estamos aqui fazendo o possível e o impossível para restabelecer em 100% o mais rápido possível a energia para todo o nosso estado do Amapá. É verdade. Alguma coisa mais? Eu falei com o senador Davi Alcolumbre hoje de manhã, ele disse que foi um raio, não foi o presidente que caiu. Um raio? Foi. Explodiu o transformador. Esse aí vai jogar fora, não tem que aproveitar, não. E pode ver, a questão do óleo contaminado, cada um daqueles transformadores, na verdade, não é gerador, não, cada um dos transformadores pega 46 mil litros de óleo. E tem que ser descontaminado para poder realmente refrigerar a contento e não explodir também, né? Então, todo o apoio estamos dando ao Estado do Amapá. Repito aqui, parabenizo o Almirante Bento e o senador Davi Alcolumbre por estar à frente dessa missão para recuperar a energia o mais rapidamente possível para o Estado do Amapá. Alguma coisa mais? Essa semana eu estive no Festures, lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, o maior festival de turismo do sul do Brasil, e eu quero dizer ao senhor que o turismo já está voltando a todo vapor, presidente. Okay. Recuperando, as companhias aéreas já estão voltando o fluxo aéreo, e a previsão é que em dezembro a gente já esteja com o mesmo fluxo de dezembro de 2019. Turismo interno. Terminando então, mais uma vez, em Recife, delegada Patrícia. Chame a delegada 19. Chama a delegada. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser.